E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área para falar sobre as duas operações que a gente fez hoje, tá? A primeira muito bem executada, né? Durou menos de um minuto a operação, tá? Ou seja, short é vida. E a segunda, a gente teve um erro operacional de entrada, né? A gente reentrou na short, aonde não deveria. Só que a nossa leitura, pessoal, estava muito bem encaixada, né? E o nosso stop, apesar de ter sido mais longo, também. Tá? Então eu vou comentar aqui essas duas operações com vocês, porque vale muito a pena. Tá? Então, pessoal, como é que começou o dia? Né? O dia começou com a gente lendo aqui o gráfico diário, tá? Por isso a importância de ler todos os gráficos. Né? Então, o gráfico diário, a gente tinha esse trap aqui, tá? Muito bem formado, tá? Aonde a gente mencionou, gente, se romper a máxima desse trap, a probabilidade maior é dele ir embora, pelo menos até o alvo, tá? Ou até a média de 9, tá? E o que que aconteceu? Justamente isso, tá, pessoal? Por isso que é importante a leitura prévia, tá? Agora vamos aqui para o gráfico de 15 minutos, tá, pessoal? Olhem o que aconteceu, né? Então, na verdade, ele já abriu rompendo, tá? A gente tinha essa short. Quando ele abriu, a gente botou a ordem aqui, né? Você tinha essa short junto com a média de 80, tá? Bateu aqui, pessoal, e foi igual uma flecha até o canal onde estava a nossa última saída, tá? Então, a primeira operação foi essa, tá? Qual foi a segunda operação? Quando voltou, pessoal, a gente resolveu reentrar na short, tá? E aí a gente cometeu um erro operacional, porque em short não se reentra, a não ser que não tenha ido até o alvo dela, mas foi. Onde era o alvo dela? O canal, tá? Só que ao fazer isso, galera, ele acabou já abrindo, rompendo esse trap, né? Então, com isso, nosso stop mudou um pouco de figura, tá? Se ele não tivesse rompido esse trap, bom, primeiro a gente não teria entrado na short, né? E segundo, a gente conduziria o stop de uma maneira diferente, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como eu conduzi, tá? Bom, nessa short aqui, pessoal, tá? Acabou saindo uma ou duas entradas. Quando veio aqui para o canal, eu fiz uma defesa, acabou conduzindo uma ou duas entradas, tá? E quando veio aqui na retração de 61, eu fiz mais uma defesa e acabou acontecendo aí um ou dois alvos, tá? Uma ou duas saídas, não entradas, saídas, tá? Então, pessoal, nesse caminho, tá mesmo tendo, né, um movimento contra, tá? A gente acabou tendo algumas saídas, né, que foram importantes para a gente tomar a decisão, tá? E que decisão foi essa, né? Quando terminou esse candle aqui, tá? A gente tinha uma importante decisão para tomar, tá? A gente traçou o alvo desse baita PFR, né? E viu que, galera, tudo coincide nesse candle gatilho aqui do 120, tá? Então eu tenho um candle gatilho, eu tenho a retração de 38 desse movimento, que é uma buy zone, e tenho o primeiro alvo do PFR, tá? Automática. Ah, e detalhe, a gente ainda viu que tinha IDP aqui para baixo. Então, automaticamente, o que que a gente fez aqui? Pessoal, a última defesa vai estar aqui e o stop vai estar abaixo do IDP, tá? E olha o que aconteceu, bateu na defesa e voltou igual uma flecha. Quando ele fez isso, pessoal, o médio já veio bem aqui para baixo, tá? Ao abrir o próximo candle, a gente se manteve na operação. Por quê? Porque se rompesse esse trap, a gente acreditava que fosse embora, tá? E quando fechou o candle 4, aí foi determinante. Por quê? Porque a gente foi, traçou essa short, né? E falamos, cara, agora a gente tem
total condições de conduzir o stop pela short, tá? Então, quando abriu o candle 5, abriu dentro dela, fechou aqui, saíram mais alguns alvos nossos, tá? Abriu o candle 6 ainda dentro da short. Quando fechou o candle 6, eu tive um outro fundo, eu pude ajustar a minha short para esse fundo aqui, tá, galera? E aí foi correr pro abraço, né? Porque acabou rompendo o candle 6 e foi embora atingindo todos os nossos alvos, tá? Então, nessa operação, apesar de ter sido bem sucedida, né, não é uma operação que eu gosto de fazer, tá? Eu não gosto de ficar muito tempo posicionado, mas o gráfico diário facilitou a minha vida, tá? Ou seja, ele acabou realmente rompendo esse trap e a nossa leitura era, cara, rompeu esse trap, a probabilidade gigantesca era de vir atingir o alvo, ainda hoje, tá? E provavelmente a média de 9 é onde ele sentiu, tá bom? Então a gente podia até ter largado aí uma ordem para ir até lá, a gente não fez isso porque já tinha passado um certo calorzinho aqui, tá? Detalhe, pessoal, o meu stop aqui, tá? Quando bateu aqui antes de pegar a minha última defesa, tá? Eu não tinha nem um terço de perda do meu limite diário, tá, pessoal? Então, se eu tivesse sido estopado, eu teria estopado com um terço do meu limite e teria condições ainda de fazer mais 2 trades no dia, tá? Então, essa é a importância do gerenciamento de risco, tá bom? O que me permitiu isso? Ter saído aqui alguns alvos, terem saído alguns alvos das minhas defesas anteriores, tá? Então, galera, é isso, tá? Gerenciamento de risco. Vejam novamente lá o vídeo que eu fiz ontem sobre os stops, tá? Você, quando tem a short contrária, você tem permissão para mudar e aí criar o dinamismo, tá, desse stop na short contrária. Porque imagina o seguinte, se eu continuasse mantendo aqui e essa short fosse rompida aqui, né? Por que eu ia esperar chegar mais 300 pontos para poder estopar? Não ia. Então, automaticamente, eu mudei meu stop para short contrária. Tá bom, galera? Bom, semana que vem tem imersão, né? Contatem o Rodrigo, tá? Ainda tem vaga aí, tanto presencial quanto online. Vai ser uma imersão muito legal e muito diferente, que vai ser pós-eleição, tá? Eu tenho certeza que muita gente ainda não viveu essa semana pós-eleição, que é uma semana frenética, e aí a gente vai passar muita coisa para vocês, tá? A maneira como tem que pensar, a maneira como tem que conduzir, porque vai ser uma semana volátil, principalmente se sair aí resultados não tão previstos, tá? Para o segundo turno, até finalizando o primeiro turno. Tá bom, pessoal? Um excelente final de semana. Nos vemos lá no Imersão semana que vem. Abraço, tchau, tchau.